Oi pessoal, aqui é a Juliveta do Livros e Bolinhos. E agora que eu comecei a gravar esse vídeo, eu achei uma ironia muito bizarra da minha parte. Porque hoje eu vou falar de um livro que foi lançado pela Galera Record, que foi a protagonista do vídeo polêmico da semana passada. Mas é isso aí, não é, minha gente? Fazer o quê? Foi o livro que eu li. Outro ponto curiosíssimo é que justo esse livro é um livro, a gente tá falando dos problemas, né, de produção. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui em cima o link pro vídeo da semana passada. Dá uma clicadinha lá, vai assistir que você vai entender. Mas enfim, esse livro aqui é o Se Não Fosse Você. Eu vou fazer resenha dele, tá, gente? Essa é uma vídeo resenha. O livro é o Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, que saiu aqui pela Galera, com tradução da Carolina Simmer. Aqui, dá pra ver? Enfim. Mas o que eu ia falar é que a ironia é que logo antes daquela confusão toda, eu já tinha dado uma reclamada com a galera que, tipo, no primeiro parágrafo da orelha, eles já cometem um erro na idade da personagem. E eu fiquei muito pé da vida porque, assim, nas primeiras páginas do livro, você já sabe que não é aquilo, né? Que tá errado mesmo. Inclusive, eu falei sobre isso no outro vídeo. Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é falar da resenha. Porém, antes, último aviso. Gente, eu me machuquei na yoga, tá? Eu tô roxa, não sei nem se tá bom pra ver, mas eu já quis avisar porque essa blusa deixa bem em evidência. Eu machuquei não, que eu nem senti, mas tinha uns bloquinhos de yoga, enfim. Segue o baile. Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, foi um dos últimos lançamentos da autora que saiu aqui, junto com o Maybe Now, o Talvez Agora, que é o que eu tô lendo nesse momento, que é a continuação do Maybe Someday, que é o Talvez Um Dia, que já tinha saído aqui há um tempo. E o Se Não Fosse Você é um livro que, cara, desculpa, eu achei a capa tosca. Sendo bem sincera, eu tenho aqui toda a coleção da Colleen, que saiu aqui no Brasil. E, cara, essa é a pior capa dos livros dela. Assim, se olha de longe, eu acho que você nem consegue entender, né, o desenho. E eu que sou, assim, tenho uma coisa com capa de livro, já fui ler meio assim, sabe? Mas fui dar chance porque Colleen, diva suprema maravilhosa, passa na frente de tudo. E agora tá uma competição bizarra, porque eu tinha um livro dela e um livro do Nicholas Sparks pra ler ao mesmo tempo. Aí eu, putz, só que o dela chegou primeiro, então eu li primeiro. Enfim, vamos ao que interessa. Meu Deus, como fala essa mulher. Bom, esse livro aqui conta a história da Morgan e da Clara, basicamente, são mãe e filha. E ele é daquele jeito que a gente já sabe, que a Colleen gosta de escrever, que é alternando os capítulos. Um capítulo da Morgan e um capítulo da Clara. A Morgan é a mãe da Clara, ela engravidou ainda adolescente e teve a filha muito nova e acabou abrindo mão, né, de muita coisa para poder criar essa filha, enfim. E a filha dela, hoje, né, no momento da história, tem a mesma idade que ela tinha na época da gravidez, né, que é 17 anos. E, assim, as duas têm uma relação que é muito equilibrada pela presença do Chris, que é o pai. E a Clara olha pra mãe e vê na mãe tudo que ela não quer ser, sabe? A mãe não é uma pessoa espontânea, a mãe não é uma pessoa que conquistou muitas coisas. A Clara quer ser atriz, por exemplo, apesar dos pais não apoiarem. Enfim, só que na verdade a Morgan é só alguém que abriu mão de muita coisa muito cedo. E um belo dia, um acidente vira a vida das duas cabeça pra baixo, né? Isso é o que diz na orelha do livro, você obviamente já deduziu o que acontece. E além de virar a vida das duas cabeça pra baixo no sentido da relação delas, mexe com muita coisa dentro delas também. E muitas coisas começam a surgir, sabe? Segredos começam a ser revelados, sentimentos e verdades passam a ser escondidos, sabe? E aquela relação que já era muito frágil fica completamente sustentável. A Clara vira uma adolescente rebelde insuportável, chata pra caramba, enquanto a Morgan vira uma mulher... Gente, desculpa, ela tem 34 anos. E ela é um pé no saco, tudo bem, ai, foi uma adolescente. Cara, mas assim, ela parece que tem, sei lá, o dobro da idade. Mas enfim, a história gira em torno disso, tá? Em torno do relacionamento das duas e da consequência desse acidente na vida delas. É uma consequência grande, muitas coisas vão sendo descobertas ao longo do caminho, a gente vai fazendo a descoberta junto com as personagens, e é muito curioso porque chega uma hora que uma personagem sabe de muita coisa, a outra não sabe de nada, e você fica tipo, caraca, e agora? O que vai acontecer? E isso foi me dando uma angústia, porque você via as coisas acontecendo, sabe, as cenas se desenrolando, e eu só pensava, meu Deus, abre a boca, se você falar não tem problema nenhum. E esse pra mim foi o maior problema, que não é um problema desse livro, é um problema
da maioria dos livros que a gente lê com esse tipo de trama. As pessoas não falam, entendeu? Fica cada uma num canto pensando um negócio, cada uma num canto engolindo um sapo, ninguém abre a boca, ninguém fala, ninguém dá o primeiro passo. E assim, gente, um livro de, sei lá, 380 e poucas páginas poderia ter 100 páginas se alguém fizesse isso. Então assim, eu entendo a necessidade dramática da história, mas nesse caso específico, me irritou um pouquinho. Eu gostei da história, em alguns pontos ela foi bastante, assim, deu uma emocionada de leve. Em outros momentos eu só senti muita raiva, raiva no sentido de, ai, caraca, que pessoa idiota, que pessoa chata, que pessoa mimadinha, sabe? Então, assim, foi um misto de sentimentos o tempo todo, momentos amando o personagem, momentos odiando o personagem. Mas o que é mais curioso é que os dois personagens que eu mais gostei do livro inteiro, que eu amei muito, 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 são dois caras que um tá no arco... Os dois estão, óbvio, né, na vida das duas personagens, mas um no arco da Morgan e um no arco da Clara. Um deles é o Miller, que é um amigo da Clara, sensacional, aquele típico personagem adolescente par romântico da Colleen. A gente não sabe, né, se eles vão ficar juntos, se não vão ficar juntos, tem vários empecilhos pelo caminho, tem muita coisa acontecendo, mas o personagem em si já vale a história inteira. Ele dá de 1 milhão na Clara, por exemplo. E do lado da Morgan tem o Jonah, que é um outro personagem que aparece também, que eu acho que enriqueceu muito a história. E eu acho que o que fez o livro ser legal foi o conjunto desses personagens muito bons, com personagens que eu ficava, meu Deus, por quê? Ao mesmo tempo, apesar das atitudes serem bizarras e você ficar, cara, minha filha, se você falar, resolve, você consegue entender porque as pessoas optam por não falar, sabe? É muito doido. Porque algumas coisas são assim, realmente você não falaria pra sua mãe, assim, né? Com 17 anos você, tipo, não te ocorreria que era importante falar pra sua mãe, e você, enquanto mãe, às vezes não te ocorreria que era importante, sei lá, acreditar que a sua filha tem mais maturidade do que de fato você acha, enfim. Mas, quanto aos personagens, a Clara, eu entendo. Ela é uma personagem que é construída de uma forma, precisa se desconstruir e ser reconstruída, e eu acho que essa reconstrução me agradou muito. E a Morgan também, ela passa por esse momento de transformação, que ela é apresentada de um jeito, precisa se desconstruir e se reconstruir. Óbvio, cada uma dentro da sua realidade. Mas realmente, o que me incomodou, assim, a que eu menos gosto das duas é a Clara. Mas no caso da Morgan, gente, me incomodou muito, porque em momento nenhum eu conseguia acreditar que ela era uma mulher de 34 anos. Porque assim, eu tenho 31. Tudo bem, eu não tenho filho, óbvio, isso muda a vida da pessoa. Ok, gente, eu entendo tudo isso e eu concordo, mas ainda assim eu conheço pessoas que têm filhos, que tiveram filhos muito cedo. Conheço pessoas que têm filhos adolescentes, apesar de serem mais... Enfim, eu conheço vários tipos de pessoas e, cara, não é exatamente assim, sabe? Ela... tem 34 anos e parece ter o dobro da idade, então isso me pegou um pouquinho. Apesar disso, foi uma história que eu devorei, porque eu queria logo saber o que ia acontecer. No primeiro momento eu já tive um chute do que era o grande centro da questão. Eu falei, cara, é isso. Putz, não acredito que é. E aqui eu comecei a ficar tipo, caraca, eu preciso saber se é isso mesmo. E aí quando eu descobri que era o que eu pensava, aí mesmo que eu falei, cara, eu preciso saber como vai se desenrolar, como vai acabar, porque isso afeta todo mundo. Então, assim, cara, foi Colleen, né, do jeito que eu gosto. Não é, sei lá, dos meus favoritos, justamente por essa questão com os protagonistas, mas tá longe de ser um livro que eu não gostei. Na verdade, eu nem sei se tem algum livro da Colleen que eu posso dizer que eu não gostei, né? Mas, enfim, gostei muito, devorei, tenho todas as ressalvas, mas é isso. Infelizmente, eu não posso falar muito, porque... se eu falar um pouquinho mais, eu vou acabar dando o grande furo da história, que apesar de você descobrir na primeira metade do livro o que acontece, os personagens só vão descobrir, sei lá pra frente, em momentos diferentes. Então é muito esse sentimento de você ter um segredo que você quer contar pra pessoa, tipo, você, leitor, tem um segredo que você quer contar pro personagem pra, tipo, acorda, minha filha, e você não pode, obviamente, né, porque é um personagem, mas enfim, você correr pra acompanhar quando a autora vai fazer isso, foi uma experiência bem legal. E como eu disse, o Jonah e o Miller, pra mim, salvaram a história de um jeito, assim, muito sensacional, porque são personagens que, sei lá, acrescentaram muito, sabe? Não posso falar as coisas que eu gostaria. E o Miller, gente, sensacional. O Miller, pra mim, virou um dos meus protagonistas preferidos, co-protagonista, né? Preferido da Colleen.
virou um mocinho, né? Um dos mocinhos preferidos da Colleen, com certeza absoluta. E principalmente pelo final. Tem uma coisa que acontece no final que, cara, me emocionou demais. E eu acho que vocês vão gostar também, se vocês são como eu, todos bobinhos, ai meu Deus, romantiquinhos, iludidos. Vocês vão gostar do livro como eu. Porém, espere muitas saculejadas ao longo do caminho. Espere não acreditar em final feliz. Espere torcer por um final feliz. Não necessariamente espere que ele aconteça, porque montanha-russa de sentimentos. Beleza? É isso, então. Ai, gente, sério, essa capa é a capa mais sem graça da vida. Sério, sim. Eu olho aqui, porque a coleção da Colleen fica aqui, e eu vou olhando e, cara, não tem capa mais sem graça que essa. Que tristeza. Bom, é isso. Como eu comentei, eu tô lendo agora, nesse momento, um outro livro da Colleen. E já li um outro antes, na verdade, uma novela que chama, né? Um livro pequenininho, que é de um outro personagem do Maybe Someday, que eu quis ler antes do Maybe Now, porque eu fiquei com medo de ter spoiler. Então eu tô, assim, numa fase mega Colleen. Não tô lendo tão rápido quanto eu gostaria, porque vocês lembram que eu tava lendo pouco por causa de One Tree Hill? Então, gente, aí acabou One Tree Hill, eu comecei a ver Hostel. Fica aí a dica. Hostel, gente, é uma série de 99, que passou entre 99 e 2001, passava no SBT, eu era muito criança, eu tinha, sei lá, uns 12 anos quando eu assistia. Eu amava, é uma das minhas séries favoritas da vida. E eu falei assim, Bruno, senta aqui, assiste o primeiro episódio comigo, eu quero assistir, porque só tem DVD, né, gente, é relíquia. E aí ele gostou muito, agora a gente tá maratonando, começou a terceira e última temporada. Mas eu espero que em breve a gente sossegue um pouco pra eu poder voltar a ler num ritmo legal. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário, se inscrever no canal. Aquilo tudo que vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Beijo. Fui.